Glória a Deus. Com detalhe Deus escreve sua nova história. Muito bem, esse é o programa Compromisso com a Palavra, adentrando a sua casa. Muito boa noite, muito maravilhoso estar com você aqui no programa Compromisso com a Palavra. Estamos iniciando nesta noite maravilhosa e Deus tem uma palavra para você. Você que esperou ansiosamente por esse programa, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rogério Nascimento. Esse programa tem um oferecimento da Assembleia de Deus Água Viva, no Jardim Campo Verde, Salvador, Bahia, Brasil, para todo mundo, levando a palavra, o refrigério através da água viva que é Jesus Cristo. Você pode estar ajudando este ministério no Pix 71986, ou seja, 71988334637, 71988334637. Rogério Nascimento Silva, você pode estar ajudando este programa ficar no ar por mais tempo, por mais vezes e abranger o ministério da pregação e do ensino da palavra de Deus, tá bom? Seja muito bem-vindo. Deus vai falar com você, meu amigo, minha amiga. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Vamos ao momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome do Senhor Jesus Cristo que adentramos na Tua presença para glorificar e exaltar o Teu nome. Te pedimos perdão de todas as nossas falhas. Vem nos ajudar, Senhor, a entendermos a Tua real vontade nesta noite. Liberta os cativos e oprimidos, alimenta, sacia a sede da alma. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 4, versículo do 1 até o versículo de número 41. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água,
Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui para buscar a água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia que o que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas Jesus deles perguntou à mulher o que ela queria. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o que disse, tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar de onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu. Vocês costumam dizer que daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdadeiro o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo quanto tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Senhor, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos estudar sobre um encontro fenomenal que quebrou paradigmas, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus quebrou aqui paradigmas, protocolos, barreiras sociais, morais. Jesus quebrou aqui barreiras culturais, preconceituosas, religiosas. Barreiras religiosas. Jesus venceu aqui
algo que impedia de que a verdade prevalecesse no meio religioso e principalmente entre relacionamentos entre judeus e samaritanos. Jesus, ele não pregava o evangelho por ganhar dinheiro. A intenção de Jesus não era segundo as intenções. Jesus não escolhia as pessoas por elas terem algo para lhes oferecer. Não, ele procurava as pessoas indistintamente, sem acepção. Ele acreditava na salvação de uma mulher prostituta, de uma mulher que era idólatra, que adorava outros deuses, uma mulher adúltera, de um povo que não aceitava com facilidade a verdade de Deus. Então Jesus vai vencer aqui os preconceitos e as discriminações que existiam sobre uma mulher de uma nação de Samaria. No capítulo 4, versículo 1, diz que os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Os fariseus, eles gostavam de causar contenda. Eles gostavam de colocar rivalidade entre o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. Na verdade, eles eram contra a ambos, tanto contra João Batista e contra Jesus. O que, na verdade, eles queriam era enaltecer os seus próprios ministérios. Eles se sentiam ameaçados por João Batista e por Jesus. E eles queriam causar uma contenda, uma divisão entre Jesus e João Batista. Então eles provocavam dizendo, olha, o João Batista batiza mais do que Jesus. E depois eles disseram, de fato, não é João Batista que está batizando, e sim os seus discípulos. Eles falavam no sentido de que João Batista achasse ruim, porque eram os discípulos de João Batista também que estavam batizando mais do que o próprio João Batista. Então os fariseus ouviam dizer que Jesus agora estava ganhando mais discípulos e batizava mais do que João. Os fariseus, a finalidade deles era colocar fermento, a fermentar e causar contenda no ministério de Jesus. Esta é a finalidade do diabo. Até hoje, o inimigo causa contenda no meio evangélico. Quem é que batiza mais? Quem é que ganha mais almas? Qual é a igreja que está mais cheia? A nossa preocupação não deve ser com a igreja que está do lado ou na frente, ganhando mais almas, está mais lotada. A nossa preocupação é levarmos a mensagem de Jesus. Porque no final desse texto, Jesus vai dizer, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Então, nós precisamos fazer o nosso papel e não ficarmos olhando para o vizinho, a grama do vizinho, a igreja do vizinho, que cresce mais, que ele consegue fazer mais eventos, que ele lota a igreja com facilidade. A gente não pode ficar focado nestas coisas, porque senão estaremos perdendo o objetivo principal. O foco do objetivo principal é levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Levar a mensagem de Jesus da salvação, levar a água viva para as pessoas.
é o propósito principal. Tem gente preocupada em querer imitar ministério A, ministério B. Faça a sua parte. Essa palavra está falando conosco nessa noite, para nós pastores. Para de ficar olhando para o ministério do outro, que cresceu rápido, que o seu cresce pouco, cresce devagar. Tudo tem o seu tempo. Deus, Jesus Cristo é o dono do tempo. Ele não está apressado aqui em ter mais gente lhe seguindo, como os fariseus tinham, como eles monopolizavam a religião, manipulavam o templo. Jesus não está preocupado com isso. Jesus vai dizer aos seus irmãos: ainda não é chegada a minha hora. Jesus não se preocupava com o ibope. Se as pessoas desistiam de segui-lo, ele não ia correndo atrás, se humilhando para elas, porque ele é Deus. As pessoas queriam Jesus como padeiro e não como o pão vivo que desceu do céu. Até hoje as pessoas procuram Jesus como um garçom e não como o próprio alimento delas. Jesus é a finalidade principal. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, ele é absoluto. Jesus vai aqui focar não no que os fariseus falam do seu ministério. Jesus não vai focar aqui no problema de quem está ganhando mais. Jesus vai focar aqui no que Deus quer para ele, no ponto de vista ministerial. Jesus via corações de pessoas. Jesus não via o que a pessoa representava socialmente. Jesus não via a mulher samaritana nem pelo que ela fazia e nem pelo que ela tinha. Jesus via pelo que ela era. Jesus não te olha, meu querido, pelo que você faz ou pelo que você tem. Se você tiver carro novo, casa nova, para Jesus você é igual a quem não tem nada. E Jesus não olha para o que você faz. Ele não está interessado no que você tem nem no que você faz. Ele está interessado no que você é. Jesus viu ali numa cidade de Samaria chamada Sicar. A palavra Sicar significa cidade dos bêbados. Era uma cidade que só tinha gente atribulada, fedorenta. Gente difícil de se comunicar. Você já percebeu o quão é difícil se comunicar com um bêbado? É uma das ações mais difíceis para nós é evangelizar bêbado. Evangelizar bêbado é uma das tarefas mais complicadas, porque você diz uma coisa, ele já entende outra. É sempre assim. E Jesus, ele vai com a finalidade de evangelizar numa cidade de bêbados, de prostitutas. Hoje pela manhã eu fui evangelizar um cara, eu falei: Jesus liberta. Aí ele disse: ele tem que vir atrás de mim. Eu digo: a igreja está ali, jovem. Ele disse: tem um bocado de mulher atrás de mim. Sempre invertendo o que eu falava. Ele disse que tinha muitas mulheres afim dele. Agora imagine um bêbado fedorento, cachaceiro que dorme na rua, dizendo que tem mulheres afim dele. Todo atrapalhado. Mas Jesus quer falar do amor dele para essas pessoas. Esse texto é muito forte, porque Jesus vai dar atenção à necessidade de uma mulher que está na margem da sociedade. Está excluída, uma mulher desprezível. É de fato o que a gente diz hoje. Você está dando atenção àquela pessoa desconcertada. Uma desconcertada daquela. Uma vagabunda, desculpa a expressão, é isso que a gente ouve. Se, por exemplo, o pastor Rogério fosse visto conversando com uma mulher prostituta, ou num prostíbulo conversando, o que você acharia de mim? Logo você iria me chamar a atenção, ou então iria sair falando que me viu num prostíbulo com uma prostituta. Jesus vai a um lugar sujo, imundo, cujo qual os discípulos de Jesus não queriam passar por lá.
A Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Sabendo disto, o quê? Que os fariseus estavam falando sobre quem batizava mais, causando contenda. Aí no versículo 4 diz: no caminho ele tinha de passar pela Judéia. No caminho ele tinha que passar pela região da Samaria. Saiu da Galiléia e voltou. Saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região de Samaria. Ou seja, ele poderia ir para a Galiléia, mas não precisava passar pela Samaria. Por exemplo, você pode ir para Dias d'Ávila, daqui de Simões Filho, mas você não é obrigado a passar pela Ceasa. Você vai dar uma volta maior, você vai ter que ir pela Parafuso, pela BA 099, ao invés de ir pela BA 093 por Palmares, que é muito mais rápido. Então Jesus faz uma volta maior, ele quer ir para Dias d'Ávila, mas ele quer ir passar em Ceasa. Ele quer dar uma volta maior para passar na Ceasa e falar com alguém, quando na verdade ele poderia seguir direto sentido Simões Filho, já sair em Palmares, já saía lá embaixo, já pertinho de Dias d'Ávila. Então tem caminhos que Jesus, tem percursos que Jesus escolhe ir com a finalidade de falar com alguém. E nessa noite ele tem a finalidade de falar contigo. Nem que ele tenha que passar por um lugar mais distante para chegar a tal local. Ao lugar, na verdade, onde ele quer ir. Ele não queria ir para a Galiléia. Ele queria passar em Samaria. Ele queria ir em Samaria. Para ele poder chegar na Galiléia, ele tinha que passar em Samaria. Mas os discípulos queriam ir pelo caminho normal. Versículo de número 5. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. José, todos nós sabemos, no capítulo 39, ele aparece lá no livro de Gênesis. É o homem que, de filho obediente ao pai, se tornou escravo, presidiário e depois se tornou governador. Humilhado pelos seus irmãos, depois ficou acima dos seus irmãos, mas nunca criou ódio no coração. Jacó tinha dado essa fonte de água a seu filho José. Ela ficava lá em Samaria, lá na cidade de Sicar. Ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia. Olha só, Jesus está chegando ao poço meio-dia. Cansado da viagem, sentou-se perto do poço e uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Queridos, o que é que nós vemos aqui como exemplo para a nossa evangelização? Carisma. Jesus se mostra debilitado, humano, e não se apresenta para evangelizar como o próprio Deus. Jesus não chega se apresentando como filho de Deus ou como Deus. Muitos de nós, quando chegamos para evangelizar uma pessoa, não desenvolvemos a carisma, ou seja, não nos humanizamos, mas divinizamos-nos do que nos humanizamos. Tornamos mais complicado o acesso àquela pessoa porque não desenvolvemos uma harmonia, não desenvolvemos com aquela pessoa, como é a palavra que eu posso falar? Afeição. Não desenvolvemos uma carisma, uma afeição.
certo? A gente não desenvolve amizade. A gente quer se mostrar superior, não mostramos as nossas debilidades, necessidades. A gente já chega dizendo, olha, se arrependa dos seus pecados, Jesus está voltando, Jesus quer te libertar. Sim, você nem desenvolveu uma amizade com aquela pessoa, não desenvolveu nem a carisma, não tem nenhuma conexão ainda com aquela pessoa de igual para igual, de ser humano para ser humano. O que fazia pessoas se aproximarem de Jesus eram as indicações de que outros faziam através de amigos. Amigos indicavam Jesus. João Batista indicou Filipe e André para seguirem Jesus, porque João Batista apresentou Jesus a dois amigos, porque ele tinha afinidade, e os amigos confiaram no que João Batista falava, porque tinha afinidade. É isso. Jesus se aproxima da mulher samaritana não como Deus, mas como homem, e apresenta-se como fraco, sedento, e desenvolve a carisma e, por fim, a afinidade. Jesus está aberto ao diálogo de igual para igual. Apesar de que Jesus é homem e havia um preconceito de que homem não podia falar com mulher estrangeira, e principalmente se ele fosse judeu, falar com uma samaritana era como um homem evangélico, um pastor, falar com uma mulher do prostíbulo, do cabaré. Não tinha lógica. E Jesus se aproxima e vence esse paradigma, quebra essa barreira cultural com uma finalidade de alcançar o coração sedento, ressecado, com a ausência da água da vida. Jesus sabia que por fora, apesar daquele coração se mostrar feliz, uma mulher aparentemente, talvez, quem sabe, bela, mas coração arrasado, murcho, destruído pelas consequências que o pecado lhe fazia. Jesus apresenta a esta mulher a carisma. Precisamos ter carismas para ganharmos as pessoas, desenvolvermos a afinidade, a amizade. Existem muitos meios, mecanismos de nós ganharmos as pessoas, até levando um bolo, um doce, um arroz doce, uma sopa. O evangelismo não pode ser feito somente por palavras. Jesus deu pão ao povo, multiplicou pães e peixes. Evangelismo não é só levar pregação, o louvor. Tudo isso é de suma importância, mas tem um momento, existe a estratégia. Só que Jesus aqui não leva água para a mulher logo, ele primeiro pede. Para ele falar do que ele queria levar para aquela mulher, primeiro ele pede, para ver se ela tem. E aí ele disse, dá-me água, por favor. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida, olha só. Enquanto Jesus está focado em ganhar alma, os discípulos estão atrás de alimentos. Estão atrás de bênçãos materiais. Estão correndo atrás de comida. Comida, bebida, alimentos. É o que muita gente está fazendo agora. Diz que é discípulo de Jesus, mas o foco é ganhar bens materiais. Trabalhar pela comida que perece. E Jesus vai dizer, trabalhar não pela comida que perece, mas sim pela que permanece para a vida eterna. Tem muita gente que não tem disposição, disponibilidade para dedicar seu tempo a fazer a vontade de Jesus,
que é ganhar almas, levar a água da vida para sedento. Tem tempo para ir atrás de comida. Jesus vai dizer também, nem só de pão viverá o homem. Os discípulos estavam atrás de Jesus, aquele que podia multiplicar pães e peixes, fazer alimentos aparecerem do nada, mas eles vão atrás de comprar comida na cidade. Jesus já tinha feito o primeiro milagre, que era transformar água em vinho. Eles estavam do lado de Jesus, mas não confiavam que Deus poderia prover alimentos através de Jesus. Eles vão para a cidade comprar comida. Gente, esse momento que Jesus está indo levar a palavra para a mulher samaritana, poderia ter a companhia dos discípulos, mas os discípulos não estavam na mesma dimensão que Jesus, não estavam preparados para aquele evento de evangelização. Eles vão comprar comida, eles estão atrás do reino da terra, eles estão buscando riqueza material. Não, mas irmão, mas é só um alimento, necessidade básica. Sim, mas é o que todos estão buscando hoje. As pessoas buscam dedicar seu tempo 100% ao dinheiro. Por exemplo, gente acorda de madrugada, 2 horas da madrugada, para ir trabalhar pelo dinheiro, chega cansado por causa do dinheiro, não tem tempo de ir para a igreja por causa de dinheiro, ela vive viajando o tempo todo por causa de dinheiro, ela briga com o vizinho por causa de dinheiro, briga com o patrão por causa de dinheiro, briga com o amigo, briga com o motorista do ônibus, briga com o cobrador, briga com todo mundo, ela faz questão de tudo por causa do dinheiro, mas para as coisas de Deus, ela não tem tempo. Eram seus discípulos, esses alimentos aqui que eles foram comprar na cidade simboliza o dinheiro. Estão focados nas coisas da terra. Quando Jesus disse, por favor, dá-me água, a mulher respondeu no versículo 9, o Senhor é judeu e sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse, isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o dom de Deus, pode dar o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. Olha o que é que Jesus vai fazer aqui em segundo e terceiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus se mostra carismático. Em primeiro lugar, ele se mostra carismático com a mulher, desenvolve uma afinidade com ela, amizade, pede água, se mostra simples, humilde. Segundo lugar, Jesus se mostra para ela na curiosidade, provoca nela, melhor dizendo, a curiosidade. Se você soubesse o que Deus pode dar, curiosidade. Primeiro, carisma. Segundo, curiosidade. Terceiro, ele traz para ela a verdade, se mostrando como a resposta dos pedidos dela. E quem é que está lhe pedindo água? Você pediria e ele lhe daria água viva. Queridos, Jesus não vai trazer aqui só a verdade primeiro para ela. Jesus traz graça e verdade. Eu vou explicar para vocês. Em João, capítulo 1, João Evangelista vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não é cheio só de graça, porque se ele fosse cheio de graça, ele seria intragável, ele seria tolerante com tudo quanto é erro. Só seria carismático. Mas ele é cheio de graça e de verdade. Uma pessoa que ela é cheia de graça, ela tolera tudo. Doce de manhã, guloseima meio-dia, pudim pela noite, uma alimentação de qualquer jeito. A pessoa cheia de graça, tudo para ela tá bom. Mas Jesus é cheio de graça e de verdade. Uma pessoa cheia de verdade, ninguém suporta, porque ela fala a verdade
em todo o tempo, então ela fica chata, insuportável. Ah, mas eu só falo a verdade. Sim, a pessoa que fala só a verdade, ela não é aceita. Jesus não fala só a verdade, Jesus também não mente, mas Jesus é cheio de graça e de verdade. Só ele tem esses dois benefícios para a humanidade: a graça e a verdade. Jesus chega com a graça, se faz homem humilde e é acessível ao ser humano. Jesus não vem como um anjo, um espírito que vagueia na terra, como um espírito. Jesus vem como homem, 100% homem. Jonathan Edwards vai dizer: o que nos chama a atenção de Jesus é que ele veio com a humildade de homem, sendo servo do Pai. Jonathan Edwards vai comentar sobre a humildade de Jesus. Há 200 anos, mais ou menos atrás, um pregador da Europa, Jonathan Edwards, vai ficar impressionado que Jesus, ele diversifica. O que faz Jesus ser extraordinário é a complexidade das maneiras que ele se diversifica. Ele é 100% homem, ele é carpinteiro, ele tem mãos calejadas, ele tem pés sujos, precisam ser lavados. Ele tem sem parecer, sem formosura. Não é um homem espetacular, ator de Hollywood. Ele é um homem sem parecer, sem formosura, um homem feio, esteticamente falando. É um homem da roça, com sotaque rural, mas é Deus. Cheio de graça, cheio de verdade. É manso e humilde de coração. É impressionante. Os fariseus o odeiam ao mesmo tempo que as crianças o recebem. E ele também, de mesma forma, carismaticamente acolhe as crianças. Cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória. Glória é a junção de todos os atributos de Deus em um só homem, Jesus Cristo, cheio da glória. Então Jesus disse: se você soubesse, provocou a curiosidade. Primeiro ele provocou o carisma, a afinidade. Depois ele provoca a curiosidade da mulher. E depois ele aplica a verdade. Eu lhe daria água viva. O propósito de Jesus é não ir atrás do que a mulher tem para lhe dar, mas sim do que ele pode oferecer para ela. A principal fonte de vida. Mas Jesus se faz de necessitado. Não há nenhum momento nesse texto que Jesus bebe da água que a mulher tinha para lhe dar. Jesus se faz de sedento, mas ele não quer beber água nenhuma. É uma estratégia, ele se fez de tolo para ganhar uma tola. Se fez de sedento para ganhar uma sedenta. Jesus se faz, mas Jesus não bebe. É interessante, não há nenhuma passagem aqui nesses versículos que Jesus vai beber da água dela. O foco principal aqui é dar a água para essa mulher. Jesus dedica tempo, Jesus dedica seu conhecimento, Jesus dedica sua alma para salvar uma alma de uma mulher. Eu lhe daria água viva. Ele não chega primeiro dizendo: olha, eu vim aqui trazer para você água viva, mulher. Eu vim aqui para trazer para você solução para os seus problemas. Ele não diz isso. Ele não chega espantando a mulher, assustando com profecias. Primeiro ele se faz humano. Os nossos evangelismos precisam seguir os exemplos de Jesus. Não precisamos estar chegando no culto já falando em línguas estranhas, profetizando, rajada de línguas, botando a mão nos enfermos, já curando todo mundo em nome de Jesus. Tudo isso é para nós fazermos, mas
existem estratégias. Ganhar almas depende da estratégia. Quem não tem tática nem estratégia atrapalha. Precisamos ter técnicas, táticas e estratégias. Afinal de contas, nós estamos numa batalha no mundo espiritual. E Jesus é o técnico. Jesus é o general, Jesus é o mestre que ensina como nós ganharmos almas. Eu estou falando nesse programa aqui para pessoas de diversos tipos. Pessoas que nunca aceitaram Jesus, nunca foram evangélicas, pessoas que são católicas, pessoas que não são católicas também, pessoas espíritas de outras religiões diversas, matrizes africanas, espíritas, budistas, Sheshunoe, Hare Krishna. Tem vários tipos de crenças me ouvindo agora. Tem evangélico, tem pastores afastados, missionários, obreiros, obreiras. Essa palavra, ela é universal, é para todos. Ela lhe leva ao serviço social de ajudar, à ação social de ajudar também o próximo. Levar uma palavra de ânimo, de consolo, conforto para alguém, um conselho. Tudo isso é dado aqui nesse exemplo desse texto. Jesus vai visitar uma pessoa sofrida. Vai visitar uma pessoa que para a sociedade judaica ela não valia nada. E que para os samaritanos ela era uma mulher feliz, pois já havia tido muitos relacionamentos sexuais. Mas essa mulher, a mulher infeliz, sofredora, sentimentalmente, a vida sentimental dela era abalada, ela não conseguia ser feliz com homem nenhum. Todos os namorados e maridos que ela tivera foram frustrantes. E Jesus vê ali naquele coração, um coração sedento. Essa expressão, essa palavra é para todos nós. Não é só para quem é evangélico. Precisamos de ajudar o próximo. Jesus vai dizer em João capítulo de número 13, versículo 44, que o mandamento de Jesus é amar uns aos outros, assim como Ele nos amou a nós. Levar a palavra para o aflito é mandamento do amor. Carnaval, o pessoal está lá no carnaval, qualquer tipo de festa, precisa ser levado também lá a palavra. Eu já fui evangelizar no carnaval. E coincidência, quando eu cheguei, estava tendo uma parada gay lá, um só homossexual. Só homem com homem, mulher com mulher, todo tipo de homossexualismo estava lá. E eu cheguei para alguns, não deu tempo de falar diretamente, mas eu fiz um vídeo falando que aquilo era fora da vontade de Deus. Eu joguei na rede social, deu mais de 4.000 visualizações lá no Facebook. E eu fiz a minha parte, falei do amor de Deus, de certa forma. Peguei o ônibus, fui e voltei no mesmo ônibus que voltou. O mesmo ônibus que tinha me levado foi o que me trouxe de volta. Então, isso também é trabalho de salvar pessoas em qualquer lugar, seja ela da pior espécie. Jesus está dizendo que ela precisa de uma água viva. Aí ela responde: o Senhor não tem balde. Olha a dimensão da mulher, a dimensão natural. Ela pensou que estava falando de água H2O. E o poço é fundo, disse ela. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Olha quanta conversa essa mulher prolonga. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Agora ela coloca um assunto muito importante, perguntando se Jesus é maior do que Jacó. Porque ela acreditava que Jacó era maior do que Jesus. Ela tinha Jacó como um semideus, um profeta, pai de nações. Então Jesus disse
Quem beber desta água terá sede de novo. Ou seja, mulher, quem bebe da água do mundo, essa água da terra, volta a ter sede de novo. Quem vive uma vida em busca de prazeres aqui na terra, volta a ter sede de prazer de novo. É por isso que você não tem se tornado feliz. Tem gente que pensa que se ele bebe do prazer, da fonte do prazer sexual, ele vai ter a saciedade completa da sua sede. Não, ele vai voltar a ter sede de novo. O que leva mais as pessoas a estarem no mundo hoje é a vaidade de aparentar estar muito bem para o próximo, para os outros, e a vaidade da busca do prazer sexual. Essa é a movimentação mais forte que movimenta os jovens, adolescentes, em busca de prazer. Então, essa busca pela fonte de prazer, e através também das drogas e da bebida, para tentar conseguir mais prazer, tanto mulheres que procuram homens, homens que procuram mulheres, jovens que ambos se procuram, de sexos opostos, eles buscam beber destas fontes, das baladas, das noitadas, dos carnavais, dos São Joãos, dos pagodes, dos paredões. Mas elas voltam a ter sede de novo. Enquanto nós não estivermos focados em bebermos da água da vida, a água já está dizendo água da vida, ou seja, ela tem o antídoto para dar-nos vida eterna, para sempre. Gente, essa mensagem é muito poderosa. A água que Jesus dá é água para a vida eterna, é o antídoto que a humanidade tanto busca, é o elixir da juventude. Nunca morreremos. João 8,51, quem crê em mim não verá a morte. Quem bebe da água da vida não verá a morte. A mulher está bebendo de uma água que vai causar mais sede e, por consequentemente, ela não vai conseguir saciar a sede e vai morrer um dia sem conseguir saciar. A gente bebe dessa água H2O, é importante para a manutenção da vida biológica, mas não dar a vida zoe, que em grego koine significa vida eterna. A palavra zoe do grego koine significa vida eterna, vida celestial, vida de fonte inesgotável. Não depende de período sazonal, ou seja, se for verão, ela jorra. Se for inverno, ela jorra do mesmo jeito. Se for primavera ou outono, ela está jorrando sem parar. Ela não depende de estação de ano para poder jorrar. É água da vida eterna. Essa água, ela vem do trono de Deus. Ela tem poder para dar saciedade, tirar você da angústia, da depressão, da ansiedade, do estresse que esse mundo lhe proporciona. Excesso de presente dá transtorno de estresse, excesso de passado dá depressão, excesso de futuro dá transtorno de ansiedade. Tem muita gente buscando beber da água do poço de Jacó, muita gente bebendo dessa água da fonte da vida, na idolatria, na prostituição, em todas as coisas do mundo, mas ela vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que Jesus quer dar, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. A mulher agora fica pasmada e diz assim: então, por favor, me dê dessa água, pensando ainda que Jesus ia tirar a água do poço. Eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Essa mulher, ela quer beber da água. Aí Jesus agora vai no subconsciente dessa mulher.
vai na intimidade dela. Para ela beber dessa água, gente, ela precisa revelar as suas fragilidades. Ela precisa se arrepender dos seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e não há verdade em nós. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as impurezas e todas as injustiças. A mulher samaritana precisava confessar o seu pecado, mas Jesus não disse: você é uma pecadora, se arrependa. Não. Jesus revela. Revelação. Queridos, não precisamos ser adivinhos para podermos ser usados por Deus. Só precisamos deixar Deus nos usar. Só precisamos fazer a vontade de Deus. Não desviarmos do foco que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que nós evangelizemos. Não se preocupe se as pessoas não te dão atenção. Se você não consegue ganhar almas tanto quanto um outro colega ganha. Faça a sua parte. Pregue o evangelho. Pregue e narre o que está escrito. O resto é com o Espírito Santo. Aí Jesus diz: vai lá chamar teu marido. E volta aqui. Quantas vezes a gente fala algo para a pessoa sem querer, porque Deus ministrou aquilo para a gente falar, e finda sendo uma revelação para a vida da pessoa. A mulher estava muito sensível a qualquer toque espiritual. Então esse é o momento. Jesus é Deus, mas Ele pode nos usar também na revelação, para revelar a vida das pessoas, não para impressionar a pessoa, mas para que ela se arrependa. O propósito da revelação é para gerar no indivíduo não um encantamento pelo profeta, mas sim um arrependimento de pecados. Esse é o propósito principal da revelação, da profecia. Se não é esse o propósito, não passa de adivinhação, não passa de encantamento, sedução espiritual. Hoje muita gente está procurando um profeta para revelar seu número de CPF. Qual é o propósito de revelar o número do CPF? Será que vai gerar arrependimento? Se for gerar arrependimento, é válido, é louvável. Aí a mulher respondeu: não tenho marido. Aí agora Jesus vai revelar. Então Jesus disse: você está certa. Você falou a verdade, você não tem marido. Sabe por quê? Aí desce do céu a revelação profunda sobre Jesus, ou sobre a mulher samaritana em Jesus. Pois já você teve 5. A mulher não disse que tinha tido 5 maridos. A mulher tinha ocultado isso. Aí Jesus diz: e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade, que não tem marido. Jesus vai revelar a intimidade daquela mulher com um propósito e uma proposta de que ela se arrependa e seja transformada pelo poder da água da vida. Essa água, quando vem, ela vem para purificar, santificar, transformar a água em vinho. Ou seja, a proposta de Jesus é transformar o caráter daquela mulher, é fazer com que ela se torne uma missionária e leve a mensagem de Jesus para os samaritanos. E assim ela salve-se e salve também a muitos. A mulher respondeu: agora sei que és um profeta. A mulher ficou impressionada, não que Jesus era Deus, mas aceitou de bom grado que ele era um profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem
porque é em Jerusalém o lugar onde devemos adorá-lo. Aí a mulher entra no sentido de religiosidade, de espiritualidade. Aí Jesus vai revelar o seguinte para ela: olha, mulher, vai chegar uma hora que nem neste monte, que era o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, lá em Samaria, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, adoramos a Jeová, Yahvé, mas vocês adoram deuses que vocês não conhecem. Samaria já estava misturada nas idolatrias com outros deuses. A salvação vem por meio dos judeus. E vem também para os judeus. Nessa tradução aqui, a expressão de João Ferreira de Almeida é: a salvação vem dos judeus. Mas a salvação não vem dos judeus, a salvação vem de Deus. A salvação vem do nosso Senhor Jesus, para os judeus. João 1,14 diz: veio para o que eram seus. A salvação veio por Jesus para os que eram seus. Não veio dos judeus. Judeus não salva ninguém. Então a mulher samaritana, ela pergunta onde é que deve adorar. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem aqui nem acolá. Todo mundo, cada um vai ser um templo. Em Salmo 46,5 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Cidade é o nosso corpo. Santuário das moradas do Altíssimo é o nosso corpo. Paulo diz: vós sois o templo, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar da adoração. Mulher, creia, Jesus diz, que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar mais, nem neste monte, nem lá no templo. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui, como eu falei, a salvação não vem dos judeus, vem de Jesus para os judeus, mas os judeus não acreditam. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é espírito, importa que os que o adorem, eu adoro em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus disse: epa, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. Queridos, vocês viram aí que Jesus não chega dizendo para ela que ele é o Messias, ele chega dizendo que está com sede. Ele desenvolve carisma, apreço, afinidade. Ele desenvolve relacionamento interpessoal. Ele chega com a mesma necessidade que a pessoa tem. Jesus se faz de mendigo, se faz de fraco para ganhar os fracos, se faz mendigo para ganhar os mendigos, se faz de cachaceiro para ganhar os beberrões, se faz de faminto para ganhar os famintos. Jesus não chega dizendo: eu sou provedor de tudo. Primeiro aqui, para ele ganhar essa alma, ele se faz simples como a pomba, mas rápido e prudente como a serpente. No final ele diz: eu sou o Messias. São duas únicas pessoas no Evangelho de João que Jesus se revela como Deus, o Cristo, o Messias. A primeira pessoa é a mulher samaritana e a segunda é o ex-cego de nascença que Jesus curou. Uma mulher samaritana, por quê? Jesus veio quebrar o paradigma de que o povo dizia, o povo judeu, que a maldição entrou no mundo através da mulher. O pecado entrou através de Eva. Jesus vai revelar para uma mulher que ele é o Messias e ele vai libertar essa mulher que era uma prostituta. Jesus se revela para você nessa noite que ele é o Messias, ele é Deus, é o Salvador da tua vida, ele é a água da vida para o sedento. Ele diz que ele é. Ninguém pode ser o que ele é. Você pode ser intelectual, inteligente, rico, pobre, sábio, leigo, mas você não é a água da vida. Só Jesus tem tudo para oferecer para você.
Estamos chegando ao final do programa Compromisso com a Palavra. Aceite Jesus. Quer Jesus? Jesus é a saciedade principal da tua alma.